Entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua quarta-feira, tempo encoberto aqui em São Carlos, capital da hospitalidade. Temperatura segue na casa dos 18 graus 5 décimos, mas já foi de 19 graus por volta das 4h40 da manhã, quando fizemos a primeira leitura aqui na madrugada. O tempo apresenta-se encoberto e a previsão é de uma nebulosidade variável hoje, um quadro bastante variável em condição de chuva, tempo encoberto e até mesmo abertura de sol entre nuvens aqui para a capital da hospitalidade. Bem, quadro Entrevista hoje recebe direto de Pinhalzinho, mas coordenando regionalmente aqui, o coordenador de infraestrutura do Extremo Oeste, Eliseu Bilibil. Vem de Pinhalzinho, tem aí como sede o próprio departamento que é São Miguel do Oeste, que é Extremo Oeste, né? E aqui ele veio para conversar conosco sobre as rodovias aqui da nossa região, falar pelo menos das nossas rodovias aqui, são mais de 800 quilômetros da sua gerência lá. Eliseu, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, bom dia, ouvintes da Tropical FM. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, levar informação à população da nossa região. Muito bem. Bem, como eu disse, né, direto de São Miguel do Oeste, que é onde fica a sede da regional, né? Seria isso, né? É isso, a São Miguel do Oeste é a sede do Infra há em torno de 50 anos, já que tem essa sede lá. Mas eu sou de Pinhalzinho, que fica dentro da região de atuação onde eu trabalho, que são em torno de 826 quilômetros de rodovias, mais 53 municípios que a gente acompanha toda a infraestrutura do governo do estado. E recentemente tivemos aí uma reorganização, você me dizia em off aqui, ó, que São Carlos, por exemplo, mudou, né? No fechamento das antigas ADRs, as agências regionais, né? O governo reestruturou, reorganizou. O DEINFRA deixou de existir, passou a ser tudo Secretaria de Infraestrutura, onde engloba toda a infraestrutura do governo, seja hospitais, delegacias, escolas, rodovias, tudo que for de infraestrutura e mobilidade, hoje está dentro da Secretaria de Infraestrutura. E nessa reorganização, essa região da 283 e da rodovia 160 até Pinhalzinho, e aqui até Palmitos, sempre pertenceu a Chapecó. E nessa reestruturação, hoje, a nossa jurisprudência começa na divisa de Planalto Alegre com Águas de Chapecó. Ou seja, a partir dali... Até Itapiranga, pela 283, de Mondaí a Itapiranga também, a não pavimentada 283, que está com o projeto dela indo para licitação agora. Já foi ontem o secretário deu autorização para que se licite a empresa para fazer o projeto de pavimentação dela, de implantação, como assim diz. E aí você vai em Cunhataí, você vai a Pinhalzinho, e você, Nova Erechim e Águas Frias pertence a Chapecó, União do Oeste, Jardinópolis, Irati, Quilombo, Santiago, vai lá em Jupiá, Galvão, Coronel Martins, São Lourenço e volta, sentido Campoerê, Palma-Sola, até Dionísio Cerqueira. Certo, tá aí então. Temos esse trechinho, já vamos começar por ali antes de nós falar da 283. 283 entre Mondaí e Itapiranga, são cerca de 30 quilômetros ali que não são pavimentados, costeando o Rio Uruguai. 53. 53. É bem engraçado, você saindo de Itapiranga, dando a volta por Iporã, que é pavimentado, você tem 55. Você indo pela não pavimentada de Mondaí a Itapiranga, que vai margeando o Rio Uruguai, um roteiro muito bonito, um roteiro turístico uma fantástico. Visão maravilhosa ali. Tem 53. Deve ser porque acompanha as curvas do rio, né? Exatamente, porque ali as curvas são fortes ali, né? São fortes, mas é bonito, muito bonito, né? Daí tem as comunidades muito fortes ali. Bem organizadas as comunidades. Exato. Nós temos Mondaí ali com Catres na divisa, ali bem pertinho. Isso. Catres até fica mais perto de Itapiranga do que próprio Mondaí. Que próprio Mondaí. A gente sabe que é um sonho muito antigo, né? As pessoas ainda não confiam completamente de que isso vai sair do papel. Mas tudo se começa tendo projeto. Tudo começa tendo projeto. E aí, se você for para a nossa 283, a 160, como é que se pensava em tempos passados em, vamos recuperar essas rodovias, se você não tem minimamente um projeto na mão? Esse da 283 tinha o projeto, mas era um projeto de 2014. Então tem toda uma atualização, todo um processo que ele está passando para a obra poder andar. Aliás, essa é uma informação, a parte de ter o projeto, né? Muito não é desenvolvido e muitas coisas faltam na nossa região porque não tinha projeto. Porque hoje o governo anuncia recursos. O recurso tem.
mas sem o projeto não se faz nada. Santa Catarina vive um momento diferente, né? Por muitos anos se buscava financiamento, Elvis, para fazer as obras. Hoje, o governo, o nosso maior entrave, vou falar enquanto coordenador, o nosso gargalo está na questão técnicos para fazer projeto. Você vê aqui o próprio município de São Carlos, a prefeitura está fazendo o projeto do contorno para conveniar com o Estado. A prefeitura está fazendo, porque nós não temos mais, não conseguimos mais agilizar, nem que seja contratando. Isso que a secretaria reestruturou toda a equipe. Desde os anos 80, 90, aí o governo não efetivava mais profissionais na Secretaria de Infraestrutura. Ela foi envelhecendo e foram se aposentando os servidores. Por mais de 10 anos tinha um engenheiro em São Miguel e um em Chapecó, que comandava toda a nossa região. Certo. Hoje, só em São Miguel eu tenho 7 engenheiros novos na infraestrutura e mais 5 que eram da infraestrutura, que foram para o programa Minha Nova Escola, que coordenam todo o programa de reforma e os projetos para reformar as escolas. Né? Então, hoje, quase todas as regionais, onde tinha um, hoje tem no mínimo 12, 13, em algumas até com 15 engenheiros, conforme a demanda que tem. Então, é uma reestruturação, porque você precisa de uma equipe técnica, mesmo que você contrate um projeto, tem que ter quem acompanhe, quem fiscalize, que é o principal papel do órgão público, né? É gerenciar as obras, acompanhar elas. É um novo momento aí, né? É um novo momento. E aí, quando você diz de que o governo anuncia recursos, aonde já tinha projetos, mesmo que fosse antigo, o secretário tomou por determinação, abrir a licitação para ganhar tempo, porque é muito moroso o serviço público. São muitas etapas a serem vencidas. Então, tomou por decisão licitar alguns, mesmo que precisassem de ajustes, e ir ajustando eles durante o processo, durante o caminho. Então, pelo menos é a garantia de que as obras vão sair do papel. Porque enquanto você não tem ela licitada e a ordem de serviço dada, algum problema ainda pode acontecer pelo caminho, né? Exatamente. É um exemplo, vamos fugir um pouquinho da região, que hoje pela manhã a gente anunciou aqui, que a SC 484 entre Caxambu do Sul e Guatambu vai ter a ordem de serviço assinada na sexta-feira. O projeto que saiu, mas essa aqui, no caso, aqui em função de uma licença ambiental que estava por sair aí, né? E acabou saindo. Sabe que ajuste em licença ambiental, quase todas elas têm, porque quando você projeta, você levanta o máximo. Quando você vai fazer uma obra nova, mesmo que seja uma casa, às vezes há algum erro no projeto. Imagina quando você vai reformar, que aí você mexe num lugar, aparece outro. Então, ajustes e adequações nas licenças ambientais, elas vão acontecendo em todas as obras. Essa aqui da 283 também está com várias. Porque se tu pensar, ela era um projeto de 2014 para 2021, quanta coisa mudou nesse tempo, as margens da rodovia. E se tu vai esperar, se o secretário espera para ajustar tudo isso e depois licitar, ainda não tinha licitado a obra. E aí tu tem mais 4, 5 meses depois. Então, licitou e agora está fazendo os ajustes, liberação. Algumas coisas que precisam ser ajustado para a obra acelerar de vez, né? E essa obra de Caxambu e Guatambu, ela tem várias histórias. Os moradores da região conhecem. Essa obra já foi licitada 2 vezes. Eu vi um governador que licitou e deu ordem de serviço numa semana e na outra cancelou. Que é essa a licitação que está sendo retomada agora, porque tem recurso para poder tocar. Então também é uma obra histórica aí que dá para escrever um livro, né? Exatamente, são 12 quilômetros lá que, olha... Vai facilitar muito a vida das pessoas ali. Ali vai ter uma ligação muito grande ali em relação a Caxambu e Guatambu, e o ato está marcado para as 10h30 da manhã lá da próxima sexta-feira, inicialmente. Né? Exatamente. Um abraço lá para o coordenador do Oeste lá, que é o Gilberto Tomás. Gilberto Tomás. Exatamente. Bem, falando da SC 283, nós tivemos, não era panela, era cratera recentemente. Agora tivemos uma operação tapa-buraco, mas o coordenador Eliseu aqui, Bilibil, o qual a gente está ouvindo, da região do Infraestrutura Extremo Oeste, me dizia que a dificuldade está nas equipes também, né? Para dar conta da demanda também, né? Elvis, eu assumi a coordenadoria do Extremo Oeste em 15 de março, agora passado. Então, eu não costumo olhar para trás, eu aprendi que é para frente que se anda. Fui tomando conhecimento das formas de trabalho e os contratos que se tinha, porque hoje é tudo empresa terceirizada que faz esses trabalhos. E aí você vai trabalhando com o que tem e melhorando para poder ter um resultado melhor.
E nessa questão dos contratos, que me surpreendeu muito, Elvis, foi assim, 826 quilômetros de rodovia e uma empresa que faz a roçada e a limpeza das margens da rodovia, uma empresa para o tapa-buraco e uma empresa para sinalização. Dessas 3 que nós identificamos com a equipe, a única que você precisa manter uma empresa só para atender tudo é a sinalização, porque é muito dinâmica e um pouco menos complexo do que tapa-buraco. Mas daí você tem nesse contrato a obrigação da empresa de pôr uma equipe para 826 quilômetros. Hoje eu tenho 3 equipes nos dias de hoje, porque ontem choveu, abre bastante buraco nas nossas rodovias. Então hoje a empresa que nos atende está trabalhando com 3 equipes. Mas por um entendimento e um convencimento e uma organização de trabalho nossa, não que ela tenha obrigação. Nós estamos licitando um contrato novo, que até dezembro deve estar vigente, para a manutenção dessas rodovias, e nós dividimos elas em 3 regiões. Aí você vai ter 3 equipes. Com isso, o atendimento é muito mais rápido. Porque senão você fica com a história do cobertor curto, tapa um lado, destapa o outro. Exato. Tapa as orelhas, destapa os pés, né? Então, essa é a dificuldade. Então, eu fiquei quase 3 meses sem conseguir atuar na 283. Mesmo que ela está indo para a obra, os buracos vão aparecer. Exato. Eles não deixam, deu a ordem de serviço, não abre mais buraco, né? Continua. Mas eu tive muito problema na 163, o trecho Iporã-Itapiranga, que nós estamos buscando uma solução, um paliativo, porque ela também está em projeto, até ter obra lá no trecho de Iporã-Itapiranga, que enfrentou aquele problema todo da federalização, vai, não vai. Não sai, né? Num futuro próximo, eu acredito que não. A prazo longo, ela vai precisar acontecer porque há toda aquela luta para federalizar ela, para poder fazer a ponte que interliga. Exato. Que ali tem questões de obrigações do governo federal, pode ter parceria, mas as ligações interestaduais são de obrigação federal. Exato. Então ela quase que tem uma obrigação de no futuro ser federalizada, mas o povo continua usando. Então nós encontramos agora uma outra solução mais rápida para ela, que também já está em licitação, que nós vamos só fresar e trocar a capa dela. Se fizer isso já aqui na 283, esse nosso trecho que nós estamos falando, Águas a Palmitos, esse não é obra. Aí tu tem melhoria nos trevos, tu tem os trechos urbanos, você tem ciclovia, tem calçada, tem todo um tratamento diferente nos trechos urbanos, tem terceira faixa onde precisa, tem uma estruturação nova da pista para não se ter problema tão logo. Lá vai ser um paliativo porque o projeto maior daquela rodovia, ele está nesse lote de contratação novas agora, que tem junto com a 283, junto com o contorno de Pinhalzinho, que está sendo estudado também, da 160, é uma leva nova de contratos de projeto. Então, de momento, vai ter isso lá. E aqui na 283, como eu fiquei quase 2 meses sem conseguir atuar, por problemas que teve lá, teve na 305, São Lourenço, a Campoerê é intransitável. Tem 3 trechos dentro da coordenadoria, Elvis, que eu poderia dizer assim que é inaceitável. A 160 Pinhalzinho a Bom Jesus do Oeste, a 163 Iporã a Itapiranga e Campoerê a São Lourenço a SC 305. São os 3 projetos mais adiantados, que são as próximas obras que até o final do ano deve estar resolvida a licitação para ter obra lá. E a gente, o ouvinte pergunta, mas e a ordem de serviço do governador Carlos Moisés, que veio a Palmitos assinar aqui? Isso tudo depende daquela a demora ali que nós temos, que é normal, né? Desde é normal, um procedimento assim, normal. Como ela é uma obra grande, nós estamos falando aí em 40 e Exato. quase 50 milhões. 45, 46 milhões, se não me engano. A empresa tem um prazo para se mobilizar e ela está com o canteiro de obra praticamente implantado. Nas travessias urbanas, que é onde dá menos impacto, eles já estão fazendo as tubulação, a empresa está trabalhando. Mas esses ajustes, que quando você vai começar a obra, aparece um problema aqui ou outro ali, principalmente da questão ambiental, isso não é culpa desse ou daquele. O governador deu a ordem para que você começasse a trabalhar. Mas ela é uma obra com cronograma para 2 anos e meio. Então, nós estamos recém-iniciando. A partir do momento que ela começa, que ela embala, porque tudo é obra pesada, entendeu? O pessoal vai começar a ver o resultado, ou vai começar... agora vai quando tiver o asfalto sendo começado a colocar. Isso é a última etapa. Mas até você colocar esse asfalto, você tem um monte de escavação para fazer terceira faixa, você tem trechos onde precisa fazer cortina atirantada para suportar os aterros que vão ter. Então, isso tem um impacto ambiental, que por estar 7 anos esse projeto parado,
quando você vai na prática, tem alguns detalhes que precisa ajustar. Exato. E aí não adianta atropelar o processo, daqui a pouco você para mais ainda ele. Da minha vontade, e eu acredito que esse é o olhar que a maioria das pessoas tem, deu ordem de serviço hoje, amanhã tem máquina correndo. Exato. Mas infelizmente não é assim. Até porque o projeto, pelo menos daqui a Palmitos, que é exatamente 18 quilômetros num município no outro, são 6 de terceira faixa, inclusive, né? É um terço. Quem nessa, roda né? o trecho sabe a complexidade, que é você fazer uma ampliação de faixa, ou de implantação de terceira faixa dentro da nossa região. É uma região cheia que tem muito morro, tem curva, Exato. tem aterro, tem Bastante. muita rocha para você detonar. Então, eu acho que eu iria pelo ponto de vista assim, da alegria e satisfação de poder hoje estar à frente disso e ver essas obras saindo do papel, sem financiamento e com garantia de acontecer. O transtorno demora um pouco mais, um pouco menos, isso a gente, depois que a obra estiver pronta, tudo isso é superado. Mas precisa ter a consciência de que vai ser assim mesmo, né? Tá certo. Então tá aí, respondido a questão da SC 283, relacionada ao projeto que está em andamento e empresa já trabalhando, mas claro, em outros procedimentos aí relacionados à rodovia. O pessoal já vai perguntando por aqui, daqui a pouquinho a gente repassa para o coordenador. Antes, coordenador, gostaria de falar aqui, nós estamos ouvindo o Eliseu Bilibil, que é o coordenador regional de infraestrutura Extremo-Oeste, região de São Miguel do Oeste, o qual pertence a Águas de Chapecó e São Carlos, ou a partir desses dois municípios. Já mencionamos aqui o contorno viário São Carlos, que também tem envolvimento, né? Tem movimento forte e bem adiantado, Elvis. O prefeito vem fazendo a sua parte, conforme os acordos com o secretário de Infraestrutura e o governador. Assim que o projeto estiver pronto, eles têm a garantia de convênio assinado. Que isso vai ser muito importante. Tirar o trânsito pesado. Por muitos anos era sinônimo de progresso para o município se tivesse a margem dos rios e a margem das rodovias. Hoje começa a se mudar essa realidade. Certo. O trânsito precisa fluir. Quem passa pela 160 indo para qualquer lugar que seja, a pessoa vem com o intuito de passagem. Se ela tem alguma coisa para fazer no município, ela vai entrar no município. Então, os municípios praticamente todos da nossa região estão pedindo para tirar o trânsito pesado de dentro da cidade. Carlos, só tem um jeito, é contorno, né? São Carlos estaria adiantado até nesse sentido aí, né? Tá, São Carlos está adiantado nesse sentido e Pinhalzinho que entra agora... Também tem um contorno também, lá, porque né? não tem jeito. A SCC passa nas duas principais avenidas de Pinhalzinho, do jeito que é São Carlos. Exato. Não tem como você chegar sem cortar o centro. Aí, com todo respeito ao motorista, ao transportador, né? Mas como é que o cara vai passar com um caminhão carregado de suíno, um carregado de gado? O motorista não tem outra opção, ele tem que passar por ali. Se ele tiver outra opção, ele vai cortar caminho, né? Exato. E aqui, no caso, vai cortar e bastante, saindo da legal. 283, aqui na entrada, saída da ponte de Águas de Chapecó, entra e vai passar aí no interior, questão de 4 quilômetros aproximadamente, aí vai sair lá na SC 160. Aliás, vai sair lá onde é para ser um contorno também, um trevo, né? Inclusive já temos aí o passeio sendo desenvolvido. O Eliseu que veio de Pinhalzinho agora passou na obra ali agora há pouco, né? Como é que está? Passei, tá. O prefeito Rude, ele é bem atuante, presente na relação comigo na coordenadoria. A gente tem contato permanente, todas as dúvidas que tem, eles buscam informação, tomam as decisões e avançam a partir daí. Então já está... Sabe que o trecho da SC de São Carlos a Pinhalzinho também está em fase de projeto. Exato, exato. Está bem adiantado o projeto. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião com a empresa, ajustamos mais alguns detalhes e já foi incluído ali onde vai sair o contorno, onde ele acessa a 160, já está sendo projetado o trevo para receber esse contorno, né? Certo. Isso dá SC 160. Dá 160, que é projeto, né? Exato. E não tem como sonhar em fazer nada se tu não tiver projeto. Hoje o governo vive esse novo momento, como nós dizia, que é precisando de projeto para executar. Tudo bem. Trecho Cunhaporã-Cunhataí também tem alguma coisa? Cunhaporã-Cunhataí. Ali são convênios dos municípios. Entre os dois aí, né? Que aí envolve Iraceminha também, são Isso, 3 trechos também. ali. Exato. Que os municípios fizeram os projetos por conta e vão manter elas como rodovias municipais, em parceria com o Estado.
O Estado conveniou. O Estado também já assinaram o primeiro trecho, já foi dada a ordem de serviço. O prefeito Iraceminha já deu a ordem de serviço do trecho deles lá. E Cunhataí e Cunhaporã estão ajustando os projetos aí quase que em fase final e conveniando para tocar as obras também. Muito bem. Pergunta do ouvinte aqui, coordenador. Se os trabalhos que estão sendo realizados na SC 283, isso já é no perímetro urbano aqui, próximo a Móveis Léo, faz parte já da obra? Acho que já faz, né? Drenagem, tubulação. Drenagem, tubulação, ciclovia, né? Porque aqui em São Carlos tem um trecho da rodovia. Pois destruíram as calçadas, é isso que o ouvinte quer colocar. Não tem jeito, para você fazer, tem que fazer. Mas já faz parte do projeto. Faz parte. Já faz parte, ou seja, porque a empresa já está trabalhando então nos perímetros urbanos aí. Nas drenagens que precisa ser feito. Já para depois aí continuar. Depois vai ajustando, né? Muito bem. Outro destaque aqui, 283, tapa-buracos. Bem, tapa-buracos foi realizado recentemente, nós tivemos aqui as crateras realizadas aqui na SC 283 e depois foi feito o trabalho ali, né? Previamente, né? Fizeram ontem, ele revisou, passou de novo dando uma revisada. Agora eu saindo daqui, eu vou me deslocar para São Miguel do Oeste, então eu passo no trecho de novo, porque esse trabalho de fiscalização, quem faz não sou eu acompanho a equipe, eu oriento, eu organizo a programação. Mas cada contrato tem um engenheiro nosso que é fiscal desse contrato. Certo. E o engenheiro Rafael, que é o responsável pelo tapa-buraco, ele positivou na segunda-feira para o Covid. Certo. E aí essa semana, e uma parte da semana que vem, ele está afastado, está em tratamento. Então eu acabo passando para não deixar sem acompanhar. Porque 100% você pode ter certeza que nunca fica, porque fica um detalhe ou outro. Não precisa a gente, que é o responsável, passar e cobrar da empresa, olha, melhora lá naquele ponto, no outro, né? Como a empresa ela que nos atende, eles têm o alojamento deles em Chapecó, quase todo o trecho que eles vão, eles acabam dando uma passada por aqui, Acaba passando, né? Isso. Acaba sendo passado e acaba, ao mesmo tempo, já fiscalizando também e revisando. Mas lembrando que a solução mesmo disso, como eu já te dizia em outra oportunidade, é a obra da revitalização. Né? Isso a nossa região não vê há quase 20 anos. Né? Em off aqui a gente estava comentando que todas, praticamente, as nossas rodovias aqui são de 20 anos para cima. 90. Né? Exatamente. Ou antes ainda, tem trechos que são de antes de 80. E a manutenção foi se baseando em tapa-buracos, né? E o tapa-buraco raiz, como eu brinco, né? Aquele que você joga com a pá de cima do caminhão e deixa os carros compactar. Exato. Socar. Hoje não se faz mais nada desse tipo, é todo o remendo bem feito. Recortado. Então, as pessoas podem ver que dificilmente solta o remendo que a gente faz. Porque a gente tem uma técnica para isso. E foi definição, o secretário disse, olha, enquanto eu estiver à frente da pasta, esse tipo de trabalho de jogar dentro do buraco e virar as costas e ir embora não acontece mais. E se acontecer por uma emergência ou qualquer coisa, ele fica sabendo, hoje as redes sociais é muito rápido. Exato. E já vem puxando a orelha, né? Recentemente a gente recebeu informação, estão jogando asfalto aí do caminhão com a pá aí. Não, isso não é o procedimento correto. Não, o correto é fazer o recorte na basezinha ali. Não é o que está no contrato. Exato. E tenho certeza que se a empresa fizer isso, não vai receber. Fiscalização não paga, os guris não pagam. A gurizada toda nova, e os engenheiros mais antigos que tem hoje na coordenadoria tem 2 anos. A mentalidade nova, uma linha de ação muito, muito correta, gurizada muito esforçada, aprendendo muito, porque o engenheiro rodoviário, o engenheiro civil se forma mais rápido. O engenheiro rodoviário, tu vai formando ele no dia a dia. No dia a dia, é muito prática, dinâmico, né? É na prática. É na prática mesmo, né? Só repete para nós lá os 3 trechos mais críticos aqui. Nós temos aqui a 283, Iporã, Itapiranga, e o outro é o... Esse da 283, eu já me considero feliz porque está com ordem de serviço, então tem já está encaminhado, obra, mas é outros 3 lá. Isso. A 163 Iporã Itapiranga, SC 160 Pinhalzinha Bom Jesus do Oeste e SC 305 São Lourenço a Campoerê. Esses são os que me tiram mais o sono. Né? Essa aí que tem as equipes aí a todo momento. Está em projeto também, a hora que tiver licitação e obra andando, começa a ter uma tranquilidade maior. Né? Também. Certo, muito bem. Então tá aí. Mais alguma coisa lá, coordenador, gostaria de colocar aí para a comunidade regional? Você que está indo para São Miguel agora, vai passar no trecho aí daqui a pouquinho, né? Elvis, assim, eu pedi que a população confie no trabalho que está sendo feito. É um trabalho muito estudado, com muito esforço, muita dedicação da equipe. É demorado? Eu sei que é demorado. Não adianta nós iludir.
É que nem quando você leva teu filho para fazer uma vacina e quer dizer para ele que não vai doer, né? Você está mentindo. Mas tem solução. Pelo menos você vê que as coisas estão caminhando para a solução. Ou tem obra ou tem projeto. Esse é o primeiro passo. Nada se faz sem isso. Vai ter as obras no ano eleitoral? O governo é novo, ele assumiu, é a primeira vez que esse grupo governa o Estado. Assumiu até que conhece a casa, se adapta e começa a planejar e projetar, leva algum tempo. Isso é na prefeitura, isso é no Estado, é no governo federal. Se você assumir a gestão de uma empresa hoje, até você pegar o jeito, vai dias. Exato. Mas agora eu fico feliz em saber que isso tudo está andando e tem, num futuro bem próximo, uma projeção de muitas melhorias, uma melhoria na efetividade, né? Exato. Porque eu sempre dizia, quando me convidaram para assumir essa função, que não dava para nós estar em 2021 e discutindo tapar buraco e roçar capoeira na beira da estrada. Ou você começa a discutir para um estado que nem o nosso, que um caminhão tem que sair de Itapiranga, do frigorífico, para chegar em São Francisco do Sul, Itajaí ou em Bituba, em cima de rodas, portos, né? Você atravessa o estado inteiro rodando, não tem outro modal de transporte. E aí nós discutindo tapar um buraco e roçar capoeira, não. É, que daí fica bem desproporcional para a realidade, né? Para a realidade nossa aqui. E hoje nós vivemos esse momento. Exato. Vivemos esse momento. A Secretaria passou por toda uma reestruturação. Os processos hoje é tudo digitalizado. Mentalidade é outra, né? Hoje, antigamente, só para fechar, fazia um convênio de uma prefeitura com nós, ou precisava de uma autorização, processo físico, 3, 4 meses para ir e voltar. Hoje o prefeito me encaminha a documentação por e-mail, nós abrimos o processo no dia. Dentro da semana ele está sendo analisado em Florianópolis, e aí começam os trâmites. Desde ali. O tempo que ele gastava no correio, hoje ele já está tramitando. Já ganha ali, né? É pior que esse procedimento A já... digitalização e o papel zero, né? Exato. Na educação também foi isso, bastante diferença. Está bem tranquilo. O secretário, temos aquele movimento rapidinho aqui, temos 1 minuto. O movimento aquele chega de esmolas para o oeste. Isso tem agido bastante. Aliás, parte de Pinhãozinho bastante lá que a gente já percebe. Claro que acompanha muito as rodovias federais, né? BR-282 e tudo mais. Mas que tem se mostrado aí com bastante cobranças também, né? Todo movimento é válido. E é válido porque é construtivo, né? Isso. E eu costumo usar uma brincadeira que a mãe que tem 10 filhos, ela geralmente atende mais o que está chorando, né? Os que estão dormindo. Então, todo movimento é válido, seja ele de grupos da sociedade, clubes de serviço, ou seja ele de lideranças políticas. Todo movimento é válido e é importante, porque muitas vezes você está à frente e não vê tudo. Exato. E essas questões, esses movimentos te chamam a atenção. Mas em relação a esse movimento, chega de migalhas, né? Chega de esmolas para o oeste. Isso. Ele tem bastante verdade nisso, porque se tu pensar por muitos e muitos anos, nós ficamos gritando pro vento. Mas olha um dado interessante desse governo, como ele dá importância para a nossa região. 15 deputados da bancada da Oeste. O presidente da Alesc é aqui do ladinho de Cunhaporã. Tem deputado de toda a nossa região envolvido e lutando. O Altair, secretário de Agricultura de Chapecó. O Bulegon, Desenvolvimento de Chapecó. O Heron, chefe da Casa Civil de Faxinal. E aí o Plínio de Castro na Cidasc é de São José do Cedro. Então a linha de frente do governo hoje é muito bem representada pela nossa região. Por isso que eu acredito nesse bom momento que nós vivemos de recursos e investimentos por essas lideranças que conhecem a nossa realidade. Exato. Eu ouvi um deputado falando na rádio essa semana que é muito mais tranquilo você falar com o secretário que conhece a tua realidade, porque o Estado tem realidades muito diferentes do litoral para cá. Ficou essa disparidade, né? Nós não queremos nada que o governo deixe de investir lá embaixo, mas que não nós só trabalhar e não ter retorno nenhum. É porque a gente como quando vai viajar, antigamente, né, a gente percebia uma grande diferença. Começava a região de Lages, Serra ali, já mudava o ritmo da rodovia, né? Hoje ela já começa um pouquinho em Chapecó a melhorar. Já começa para cá. Um pouquinho para Chapecó para cá que ainda está se adequando. Eles estão fazendo de forma de brincadeira, quase dizendo que o Estado não termina em Chapecó, né? Mas é bom usar, mas os projetos já estão aí. Essa é a notícia boa. É o primeiro passo, né? Notícia boa aí, né? Secretário ou coordenador, obrigado pela sua vinda. Agradeço a sua vinda até São Carlos, porque é de Pinhalzinho e pega 282, vai direto a São Miguel, lá na sede da Regional do Extremo Oeste, da Infraestrutura. Mas hoje ele, para atender o nosso pedido,
desceu a São Carlos e agora sobe para São Miguel do Oeste. Isso é tranquilo, já acaba olhando o trabalho e acompanhando. Elvis, obrigado pelo espaço novamente. Me colocar sempre à disposição. Tiver dúvida, o pessoal te questionar, tem alguma situação que você acha que precisa de uma satisfação nossa, faça esse favor para nós dois, para a população, pode me cobrar. Se não tiver encaminhamento, a gente rapidamente vai tentar resolver. Mas eu vejo que a melhor forma é você se manter acompanhando tudo e ligado e passando a informação através dos veículos de comunicação, seja rede social ou rádio. Quanto mais rápido a informação chega, melhor a solução, né? E a rede social caiu, a rádio ficou no ar, né? Isso aí. Olha aqui, ó, passou lá em São João, coordenador, viu um buraco lá, ó, um dia perto da comunidade de Linha São João tem um buraco grande, se cair moto, não sei, mas estourei um pneu, um ouvinte aqui. Passei, tem bastante. Como eu te disse, a gente vai indo por sequência e gostaria de ter mais agilidade. A 160 está na programação da semana que vem. Exato. Atenção, hein, minha gente. Semana que vem, pode ter certeza que isso vai acontecer. A não ser que chova a semana toda, né? Acredito, acho que não tem essa previsão aí. Acho Chuva, não, mas o trabalho vai precisando, mas tem que dar um jeito. Eliseu Bilibil, ele que é o coordenador de infraestrutura região extremo-oeste de São Miguel, ao qual pertence, logicamente, São Carlos e Águas de Chapecó, aliás, da SC 283, a partir da divisa entre Planalto Alegre e Águas de Chapecó, já pertence ao extremo-oeste, isso inclui São Carlos. A gente vai repercutir trechos desse bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia e o quadro Entrevista volta amanhã. Nós vamos agora para a foto, mas a entrevista estará na íntegra em áudio e vídeo lá no nosso site, tropicalfmsc.com.br. Vem aí o comando geral logo a seguir. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.